Olá, meu amigo, minha amiga. Eu quero neste momento declarar sobre a sua vida que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração. Quero compartilhar com você mais um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 32. Está escrito assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quero trazer à nossa reflexão 4 pontos dentro de tantos outros que podemos aprender desta linda passagem da Palavra de Deus. O texto nos diz que os olhos daqueles homens foram impedidos de reconhecê-lo. Mas vale a pena ressaltar que estes mesmos olhos que foram impedidos de reconhecerem a Jesus naquele momento, foram os mesmos olhos que já tinham visto Jesus, já conheciam Jesus e seus feitos maravilhosos. Estes homens já tinham andado com Jesus. Estes homens já tinham experimentado da bondade e da graça de Jesus. Tanto é que o texto nos mostra no versículo 19, eles dizendo e reconhecendo quem Jesus era para eles. Que Jesus era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Diante deste versículo, me faz pensar que aquele era o momento certo para eles mostrarem ao Mestre Jesus o que tinham aprendido quando estavam com ele.
Eles deveriam ter mostrado confiança, credibilidade em todas as palavras que ouviram o Mestre dizer. O momento estava propício para se demonstrar a fé, acreditando que tudo o que Jesus disse a eles iria se cumprir. Daí, eu tiro uma grande lição para cada um de nós, que em tempos onde os nossos olhos estão tampados, onde tudo parece estar escuro ou impossível de se encontrar uma saída, esse é o melhor tempo de colocarmos em ação nossa fé e nossa obediência na palavra de Deus e confiar em tudo o que ela nos diz. Segundo ponto. O texto nos diz que eles pararam com seus rostos entristecidos. A Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13, que a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Ao invés destes homens mostrarem confiança e esperarem com paciência a promessa de Jesus se cumprir, eles desanimaram. Eles se entristeceram com o momento. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, não permita que o desânimo ou a tristeza venha dominar sua vida, pois isto impede você de viver e de experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida. Saiba, Deus quer abrir portas aonde não vemos portas. Deus quer nos dar água para saciar nossa sede em meio aos desertos da vida. Terceiro ponto. O texto nos mostra o próprio Jesus dizendo a eles: como vocês custam a entender e demoram a crer. Aqui fica muito claro uma exortação da parte de Jesus a eles. E por que não dizer a nós também, uma vez que ao olharmos para o nosso interior, identificamos muitas das vezes uma teimosia de se crer e de se obedecer à palavra do Mestre Jesus. Nós precisamos aprender a crer e a obedecer a Deus. A Bíblia nos diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, está escrito. O quarto ponto. O texto no versículo 32 nos mostra eles dizendo um para o outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava? E aqui eu termino fazendo uma pergunta ao seu coração. Por acaso não está queimando o seu coração ao ouvir a palavra de Deus? A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Pense sobre isso.